Olá? Você acredita em cura à distância? E que pessoas assim, ser humano, tipo eu, você, possa de repente curar dores da alma e do corpo? Então fica comigo até o final deste vídeo e eu vou te contar quem é essa pessoa. Mas antes, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber quando eu colocar mais vídeos. De quem eu estou falando? Eu estou falando desse místico moderno que morreu em 1964, mas estava muito à frente do seu tempo. Eu falo de Joel Goldsmith. Joel Solomon Goldsmith. Eu sou apaixonada por ele. Por quê? O bacana é que ele não fica com um Deus segundo uma religião, e sim segundo a ciência e o cristianismo. Como assim, Magali? Bem, eu vou te falar um pouco sobre a vida de Joel. Joel era um homem que estava acostumado ali, vindo de família, nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, então ele veio de uma família, classe média, alta ali, não tinha questões com dinheiro, o pai trabalhava com comércio e ele muito cedo começou a trabalhar com o pai. E eles viajavam por todo o mundo e tal. E aí, um dia, o pai dele ficou muito doente. Ficou tão doente que ficou 2 anos internado. E nessa época eles estavam em Londres, ou seja, não estavam nem na terra natal. Estavam em Londres e o pai ficou hospitalizado durante 2 anos. Como o pai tinha toda essa força e era quem comandava, né, as questões dos negócios, da família, ou seja, na área do comércio, todo mundo dependia dele, o Joel ficou realmente mal. E foi a luta, foi saber como é que ele podia fazer alguma coisa. E ele procurou a ciência cristã. É uma espécie de igreja, mas ela é um pouco diferente. Ela foi criada pela senhora Eddy. Eu vou dizer aqui agora o nome dela, Mary Baker Eddy. Foi criada em 1866. Os fundamentos da ciência cristã, ela tem muito a ver, como eu disse, com os fundamentos do que acontece no cristianismo, do que é descrito na Bíblia e concomitantemente com a ciência. E essa pessoa que o Joel procurou para ajudá-lo em relação ao pai, fez orações, alguma coisa assim, e o pai dele ficou curado. De repente, uma pessoa que estava fadada à morte, 2 anos hospitalizada, é curada. A partir daí, Joel começou a se interessar nesse assunto e começou a conviver um pouco mais com o pessoal da ciência cristã. Mas tempos passaram e o pai dele faleceu. O pai dele faleceu e o Joel ficou à frente do negócio. Joel à frente do negócio, viajando como sempre e tal. Um belo dia, Joel pega tuberculose. Gente, se tuberculose hoje é uma doença realmente séria e complicada, imagina lá atrás, em 1900 e bolinha. Pense. Então, o Joel pegou a tuberculose e ficou realmente muito mal. Aí ele procurou mais uma vez a ciência cristã. Procurando, ele, aos poucos ali, ele melhorou e se curou totalmente. O tempo foi passando, ele continuou a trabalhar e tal, e tal, e tal, quando ele pega uma gripe tão forte. Bem, eu imagino que você sabe que uma pessoa que tem tuberculose é uma pessoa que se torna um tanto mais frágil, né, nos seus pulmões, ainda mais naquela época. Então, ele pega uma gripe tão forte que literalmente estava quase à morte. É quando ele procura um membro da ciência cristã. E lá, ele diz assim, o cara diz, poxa, hoje é sábado, hoje eu não trabalho.
E o Joel está tão mal que apela, né? E pede a ele que converse com ele. E eles têm uma conversa de 2 horas. Nessa conversa de 2 horas, Joel fica completamente curado. Vai para casa. Um pouco tempo depois que ele está em casa, ele não sente mais vontade de fumar. Sim, Joel fumava. Depois do jantar, mais um pouquinho mais tarde, ele acabou o jantar, ele não tem mais vontade de beber. Sim, Joel fumava e Joel bebia. Passando mais uma semana, Joel perde a vontade de jogar. Sim, Joel fumava, bebia e jogava. E a partir desta conversa, ele deixa para sempre todos esses vícios. Mas a coisa ainda não tinha começado na vida de Joel. Até então, eu falei para você dos fenômenos que aconteciam com o Joel, né, na vida dele, mas não o que ele provocou, né, o que ele fez para as pessoas, o que ele contribuiu para as pessoas. Joel vai passando o tempo e no trabalho, uma pessoa começa a pedir a ele para orar. E ele dizia, meu Deus, eu não sei orar. Então ele se reserva um pouco e fala, Deus, eu não sei orar. Tipo assim, vós sabes que eu não sei orar. E ele escuta uma voz muito clara que diz, não é o homem quem cura. Porque ele tinha dito, né? Eu não sei orar. Imagina curar alguém. E aí ele escuta essa voz. E a partir daí, várias pessoas começam a procurar o Joel. Procuram Joel para que Joel orasse e que pudesse curar as pessoas. E as pessoas vão se curando, vão se curando, vão se curando. Agora, o que é que Joel fazia? O que é que Joel fazia para curar essas pessoas? Nada. Ou melhor, tudo. Porque a única coisa que ele fazia era parar, se reservar um pouco, silenciar e imaginar que essa pessoa estava bem. Ele não precisava saber o nome da pessoa, ele não precisava saber qual era o problema que essa pessoa tinha. As pessoas telefonavam para ele e diziam, meu cunhado está assim, está quase morrendo. Ele não precisava mais dizer nada, ele simplesmente dizia, essa pessoa está bem, desligava o telefone. E ele simplesmente se isolava e pensava apenas que a pessoa estava bem. E a pessoa se curava totalmente. A partir daí, Joel deixou de trabalhar e se dedicou apenas a viajar pelo mundo, ensinando o que ele fazia e tratando e curando pessoas por todo o mundo. Pois, a partir de que ele tratava e curava uma pessoa, outra falava, indicava e assim ele ia a convite das pessoas viajando pelo mundo. Ele morreu, né, nos Estados Unidos, mas os últimos anos, não, ele morre em Londres, mas os últimos anos ele viveu em Honolulu. E o mais interessante é que ele só criou um livro, que era o nome do projeto dele, chamado O Caminho Infinito. Todos os outros livros são transcrições feitas das palestras, dos cursos, dos seminários que ele dava pelo mundo e gravavam naquelas fitas antigas de rolo. Então, transmitiam às outras pessoas pelo mundo esses tapes, essas gravações. Até hoje, né, existe o trabalho do Caminho Infinito, feito pelas pessoas que ficaram, que eram da equipe dele, enfim. E até hoje você pode procurar joelgoldsmith.com e lá você vai conseguir comprar os tapes, etc, etc. Também aqui no Brasil tem pessoas muito generosas, como a Rosilda Rocha, por exemplo. Ela transcreve para o português, ouve as fitas, transcreve
escreve e traduz para o português e posta na internet, no YouTube, O Caminho Infinito. Bem, o Joel Goldsmith tem várias falas que fazem com que a gente possa entender melhor a Bíblia. E o mais interessante, sem nenhum misticismo, sem nenhuma religião, mas simplesmente mostrando o que Jesus nos ensinou. E Jesus disse uma coisa bem bacana lá atrás. Ele falou: você também pode fazer isso que eu faço e muito mais além. E foi isso que Joel fez. E ajudou muitas pessoas e ajuda até hoje, mesmo depois da sua morte. Eu não sei o que esse vídeo de hoje pode te ajudar. De repente, talvez fosse isso que você precisava ouvir hoje. Eu só sei que se você compartilhar, esse vídeo pode chegar a pessoas que realmente precisem dele, tá? Porque a ideia aqui é criar um mundo muito melhor e, de preferência, uma humanidade muito mais harmoniosa. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá!